É possível alguém trabalhando com o santo, convivendo com o santo, ter tentações? Olá, amigos e amigas da Associação Girafida, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o tema do nosso programa Padre Pio. Uma coisa interessante que às vezes a gente tem uma ideia mais ou menos infantil, né, a respeito da capacidade que o demônio tem de tentar as pessoas. E essa ideia infantil parte se eu estivesse vivendo num convento maravilhoso, eu não teria tentações. Não é bem assim. Se eu estivesse convivendo com um santo maravilhoso, eu não teria tentações. Se a minha mulher fosse uma santa, como foi Santa Rita, eu seria um homem bom. Se eu fosse um santo como São José, minha esposa também seria santa. Não é assim, não. Não é assim, não. Infelizmente não é assim, não. Por quê? O demônio, o pai da mentira, não dorme, não dorme. Ele está continuamente tentando as pessoas. E como eu disse outro dia no nosso vídeo, ele tenta até quando ele entra pela porta do santuário. Isso é importante. Bom, às vezes ele entra pela porta do santuário para tentar o sujeito lá dentro do santuário, né? Nisso que eu quero dizer. E muitas vezes ele se fantasia de boa gente também, um bom religioso, etc. Tudo isso para nos aplicar armadilhas. Bom, vocês devem lembrar, e por falar nisso, em armadilhas, o demônio não deixe ele hoje aprontar nenhuma armadilha. Peçam uma bênção aqui para o Padre Pio, dá um like no o like é lá embaixo, né? Aqui é só o lembrete. Dá um like aí no nosso vídeo, pedindo ao Padre Pio que transforme esse like, que por esse like você pede uma bênção para o Padre Pio, né? E nós não caímos nas armadilhas do demônio. Bom, antes, queria também lembrar vocês, olha, atenção, depois não chorem quando acabarem as medalhinhas, hein? Liguem, nós já temos mais gente atendendo, talvez seja mais fácil vocês conseguirem a ligação. E quem não conseguir a ligação, o que faz? Tenta de novo, é 0800 006 1223. Uma hora consegue, vou dar uma dica, hein? Só que se todo mundo seguir essa dica vai dar problema. Mas depois do almoço é muito fácil. Eu perguntei lá no pessoal, escuta, depois do almoço como é que é? Tranquilo. Eu falei, tranquilo, tá bom. Mas nós estamos aumentando o nosso call center, o nosso plantão de atendimento. Eu chamo de call center agora porque na vida profissional a gente chama de call center, né? Eu trabalho na minha vida profissional, eu não faço isso, mas na verdade nós nem temos um call center, é um plantão de atendimentos que nós vamos ter de 10 a 13 pessoas para atender, mas eu estou dependendo do quê? Dos filhos protegidos do Padre Pio. Os filhos protegidos do Padre Pio que sempre nos socorrem com sua contribuição, com sua ajuda, e aqueles que ainda não são filhos protegidos do Padre Pio podem fazer sua inscrição aqui na descrição desse vídeo, né? Tem lá como fazer para se inscrever, ou então ligando aqui para o 0800 006 1223. Você aproveita, pede a sua medalha, a sua belíssima medalha do Padre Pio, que é fantástica, viu? Eu estou cada dia mais feliz com a minha que eu carrego aqui e estou vendo que ela está novinha, boa, porque tem algumas medalhas que às vezes o fornecedor é ruim, ela empreteja, faz não sei o quê, eu estou de olho nisso porque eu não quero nenhum devoto do Padre Pio usando coisa meia boca não, tá bom? Então, pessoal, não esqueçam de pedir sua medalha, vamos por todo mundo com o Padre Pio andando aí pela rua, etc. Depois nós vamos retomar a distribuição das estampas, porque nós temos que entronizar estampas do Padre Pio. E logo, logo, nas casas todas, e logo, logo, vou ter uma novidade para vocês espetacular. Espero, aliás, por falar em novidade, que vocês tenham gostado do presente que foi distribuído ontem, que agora a gente já pode falar que é Padre Pio, ajudai-me a sair da depressão, né? Ou defender-me, ou proteger-me da depressão, não sei, enfim, agora eu estou confundido. Alguém coloca aí a capinha do livro aí para ficar o nome certinho. E vocês podem ainda baixar aqui na descrição do canal, baixar esse livro, esse e-book. É um e-book que cabe diretamente na tela do seu celular e depois você pode ler, é uma maravilha, com vários conselhos espirituais, conselhos, comentários do Padre Pio, etc., etc., que vai lhe ajudar
a suportar os efeitos da depressão, mesmo quando ela é de origem química, né, de origem física, né, vai ajudar. Se ela for de origem espiritual, com certeza vai ajudar muitíssimo e vai até acabar, né? Então espero que vocês tenham gostado muito desse presente de comemoração dos 200 mil inscritos no nosso canal. Qual será o presente dos 300 mil? Poxa, isso aí agora é uma coisa que eu tenho que pensar rápido, porque está crescendo tão rápido, né? Eu tenho que pensar rápido, mas vai ser um presente bom também, não tem conversa. Bom, eu vou ler aqui então, vocês devem lembrar, eu passo direto ao assunto, atenção aí o pessoal que diz, só enrola demais. Me perdoa, vai, eu enrolo, mas a intenção é boa, tá certo? Vamos lá. Tem outros que falam, não pare para fazer comentários. Poxa vida, é que tem hora que eu não aguento. Eu fico tão entusiasmado que eu faço comentário. Bom, ainda antes de entrar na coisa, não esqueçam, amanhã, deixa eu ver, amanhã, vai ser rezada a missa de súplicas ao Padre Pio pelas pessoas desempregadas ou em difícil situação financeira. E a história de hoje tem tudo a ver com isso. Vocês lembram daquele vídeo? Aliás, eu vou pedir para colocarem o primeiro vídeo da história do Laurino. O Laurino era um homem que estava desempregado, morava lá em Pádua, do outro lado da Itália, e o Padre Pio estava aqui embaixo, pertinho da bota, na bota da Itália ali, San Giovanni Rotondo, né? O Laurino não conseguia emprego, a situação estava ficando calamitosa, a situação da família e tal, e ele então mandou uma carta para o Padre Pio, e para surpresa dele, ele simplesmente recebeu um telegrama dizendo, venha para San Giovanni Rotondo. Imagina, um homem está desempregado, aí ele manda uma carta para um padre, de quem ele ouviu falar a fama, mas ele também não conhece, e esse padre disse para ele, vem para San Giovanni Rotondo. E o Laurino foi, né? É por isso que eu digo, a gente tem que pedir. O Laurino pediu, e você tem uma oportunidade excelente para pedir na missa, né? Nessa missa que vai ser celebrada amanhã. Como é que você entra na missa? Aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez, basta inscrever-se no canal e seu nome automaticamente já está incluído na missa. Aqueles que compartilharem este ou outro vídeo com os amigos, todo amigo que receber esse compartilhamento também será incluído na missa. Olha que apostolado a gente pode fazer fenomenalmente. Bom, mas o Laurino então teve a confiança e foi para São Giovanni Rotondo, e quando ele chegou lá, eu estou resumindo muito a história, porque nós já falamos isso, tem um vídeo sobre isso, que vocês podem ver em detalhe, no link aí que eu vou deixar aí abaixo. O que acontece? O Laurino, quando chega em São Giovanni Rotondo, o Padre Pio, no meio da multidão, fala para ele, Laurino, eu quero falar com você, uma coisa assim, e diz para ele, Laurino, você vai cuidar dos meus doentes na casa do Sollievo della Sofferenza. Quer dizer, você vai cuidar como cozinheiro. O Laurino disse, eu nunca fiz um ovo, nunca fiz arroz, nunca cozinhei na minha vida. Ele disse, não tem problema, vai para lá. E mandou o Laurino para lá de chefe de cozinha, e o Laurino milagrosamente sabia fazer tudo, né? Porque o Padre Pio prometeu que ia ficar do lado dele. Olha só como a gente poderia, baseado nesse exemplo, pedir ao Padre Pio, como eu sempre peço, para ele ficar do meu lado enquanto eu faço essa gravação. E ele pode ficar do seu lado enquanto você trabalha, para você trabalhar melhor. Pede isso para ele, né? Como ele fez para o Laurino. Mas vamos... Agora, tem um outro fato, então, agora é a continuação de uma outra história do Laurino. O Laurino, apesar de ser cozinheiro do Padre Pio, conviver com o Padre Pio, um dia ele teve uma tentação contra o Padre Pio. Contra o Padre Pio, hein? Então é isso que nós vamos falar hoje. Por isso que eu disse que o fato de você conviver com o santo não te impede de ser vítima do demônio. O demônio tentou o Laurino. Vamos ver a história? Então eu vou ler a história calmamente, tá bom? Mas direitinho. Padre Pio encorajou Laurino a trazer sua esposa e filhos para viver em San Giovanni Rotondo. Eles estavam ainda em Pádua, mas Laurino não queria. Ele temia que sua família não gostasse de viver em uma cidadezinha no sul da Itália.
Suas primeiras impressões de San Giovanni Rotondo não foram muito favoráveis. Pádua era muito diferente, mas o Padre Pio insistia com Laurino para que trouxesse sua família e assim ele o fez. Laurino era muito agradecido por ter conseguido um emprego. Ele sabia que era devido às orações do Padre Pio que ele tinha sido contratado como chefe de cozinha no hospital. Chefe de cozinha. Era uma bênção estar trabalhando tão próximo do convento e de ter a oportunidade de ver regularmente o Padre Pio. Por um motivo que não lhe era muito claro, Laurino começou a ter dúvidas sobre o Padre Pio. Ele começou a questionar sua santidade e não conseguia se livrar das dúvidas. Bom, depois eu comento, vai. Vou testar, hein? Vou fazer esse comentário depois. Sim, Padre Pio é um bom sacerdote, dizia Laurino para si mesmo, mas não acho que ele seja santo. A incerteza sobre o Padre Pio atormentou Laurino por 3 anos. Ele nunca falou sobre isso, nem com sua esposa. Um dia, Laurino estava prestes a se confessar com o Padre Pio. Já pensou, o Padre Pio? Bom, não aguentei, comentei, tá bom? Com a leitura das consciências, hein? O camarada com essa tentação. Ficou impressionado na hora da confissão de ver uma cruz profunda na testa do Padre Pio. Na testa do Padre Pio. Escorria sangue dessa cruz. Laurino começou a tremer. Ele chamou o Padre Pio, mas o Padre Pio não respondia. Colocou a mão no bolso em busca de um lenço para limpar o sangue do rosto do Padre Pio, mas sua mão parecia como que congelada em seu bolso. Ele não conseguia mexê-la. Padre Pio olhava fixamente Laurino em silêncio. Tudo o que Laurino era capaz de fazer era encará-lo de volta, mas sentia como se fosse desmaiar. Finalmente, após 10 minutos aproximadamente, uma eternidade, Padre Pio deu um grande suspiro, como se ele estivesse retornando à realidade. O Padre Pio então perguntou a Laurino há quanto tempo tinha sido sua última confissão. Foi há 9 dias, respondeu Laurino. Padre Pio começou a falar cada um dos pecados que Laurino tinha intenção de confessar. Assim que Padre Pio pronunciou as palavras de absolvição, a cruz em sua testa começou a desaparecer. A experiência com Padre Pio fora tão intensa que Laurino deixou escapar um grito enquanto deixava o confessionário. Os outros que estavam esperando na fila da confissão pensaram que talvez ele tivesse recebido uma reprimenda do Padre Pio. Laurino começou a chorar. Chorou por 3 dias e 3 noites. Embora se esforçasse, não conseguia controlar suas emoções. Rezava o rosário constantemente, perdeu seu apetite. Era muito difícil para ele pegar no sono à noite. Toda hora que ele fechava seus olhos, via a cruz no centro da testa do Padre Pio, sangrando. Era impossível para Laurino tirar essa imagem da cabeça. Na casa do alívio do sofrimento, o supervisor de Laurino percebeu a mudança em seu comportamento e teve uma conversa franca com ele. Você precisa se controlar. Você tem um trabalho para fazer aqui. Você tem uma esposa e filhos para pensar. É nítido que você precisa se acalmar e descansar. Bom, Laurino queria de todo o coração recobrar a paz de espírito. Seu mundo virou de ponta cabeça pela experiência no confessionário. Decidiu então falar com um dos capuchinhos sobre o que aconteceu. Conversou com o Padre Clemente e perguntou-lhe o que ele achava que isso significava. Padre Clemente não tinha uma resposta do porquê Padre Pio revelara a Laurino daquela forma. Aconselhou-o
a falar diretamente com Padre Pio e pedir uma explicação. Já pensou? Laurino aceitou o conselho do Padre Clemente e um dia ele foi ao convento querendo pedir ao Padre Pio uma explicação do que aconteceu no confessionário. Quando estava quase na porta do convento, ele perdeu a coragem e fez intenção de voltar para casa. A poucos passos de casa, ele decidiu fazer mais uma tentativa. De novo, ele retomou o caminho do convento. No convento, Laurino foi à clausura. Ele viu o Padre Pio bem em frente à sua cela, encostado na porta. Assim que Laurino apareceu, Padre Pio olhou em sua direção. Laurino teve a impressão de que Padre Pio estava esperando por ele. Laurino então começava a ficar nervoso. Ele queria falar com o Padre Pio sobre o que aconteceu, mas ao mesmo tempo sabia que não tinha coragem suficiente para isso. Deu a volta para ir embora, mas instantaneamente sentiu-se paralisado, não conseguia sair do lugar. O que foi, Laurino? Perguntou o Padre Pio. Embora tentasse, Laurino não conseguia dizer uma palavra sequer. Laurino finalmente encontrou sua voz e disse: Padre Pio, quando eu me confessei com o senhor, eu vi uma cruz em sua testa. O sangue saía da cruz e escorria pelo seu rosto. Por que me permitiu te ver em tamanho sofrimento? Qual o significado disso? É por causa dos meus pecados que você sofre desse jeito, que o senhor sofre desse jeito? Foi mal traduzido aqui. Não, claro que não, respondeu o Padre Pio. Foi uma graça que Deus lhe deu. É simples. Daquele momento em diante, a paz voltou ao coração de Laurino. Ele finalmente entendeu. Deus deu-lhe aquela experiência para dissipar as dúvidas que ele tinha a respeito da santidade do Padre Pio. Depois dessa conversa, as dúvidas desapareceram e nunca mais voltaram. Laurino sabia que Padre Pio tinha uma profunda afeição por ele, e ele sempre teve a forte impressão de que Padre Pio não queria que ele se aventurasse longe de San Giovanni Rotondo. Após ter trabalhado vários anos na casa Alívio do Sofrimento, disse ao Padre Pio que tiraria alguns dias de folga para visitar seus pais em Pádua. Tudo bem, disse Padre Pio. Mas, após visitar seus pais, quero te ver direto para cá. Não se ausente por muito tempo. Pouco antes de Padre Pio morrer, Laurino disse-lhe que iria tirar umas férias curtas. Não, não vá, Padre Pio disse insistentemente. Mas Laurino explicou ao Padre Pio que ele sentia a necessidade de um tempo de folga. Quantos dias você pensa em se ausentar? Perguntou o Padre Pio. Uns 7 ou 8 dias, respondeu Laurino. 5 dias e nada mais, disse o Padre Pio. Laurino concordou com o pedido. Não demoraria muito para que Laurino entendesse o porquê do Padre Pio ter insistido para que ele não estivesse ausente por mais do que 5 dias. Laurino estava de volta a San Giovanni Rotondo quando o Padre Pio partiu para receber a recompensa eterna no céu. Olha que história linda. Agora eu posso comentar, né? Então tá bom. Então eu vou comentar. Pessoal aí que fica aí na marcação em cima de mim para não comentar, né? A primeira coisa que eu gostaria de comentar, olha que impressionante, né? O Padre Pio insistindo para levar a família, né? Porque uma pessoa não pode ficar longe da família, né? Então o Padre Pio pedindo para levar a família para São Giovanni Rotondo, e ele com dificuldade, porque Pádua era uma cidade maravilhosa. São Giovanni é um buraquinho de nada, né? Mas enfim, o Padre Pio insistia, porque o Padre Pio sabia que o que interessa mesmo é a cidade eterna, né? E não a Pádua ou São Giovanni Rotondo, essa que é a coisa. Bom, uma outra coisa que é interessante é o seguinte, o demônio nunca tenta a pessoa diretamente contra um pecado grave, digamos. Ele pode fazer isso também, mas
quando a pessoa está progredindo na vida espiritual, o que ele faz? Ele aproveita aquela força daquele foguete que está subindo, 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 subindo. Ele não tenta achatar esse foguete, ele tenta fazer isso aqui, ó, e desviar o foguete. Ele dá um empurrãozinho. E qual é o empurrãozinho que ele estava dando no Laurino? Ele estava dando no Laurino um empurrãozinho duvidando da santidade. Olha, o Padre Pio é bom, ele é excelente, é um bom padre, etc. Mas será que ele é santo? E era uma coisa que também não devia afetar muito o Laurino, né? Porque se o Padre Pio não fosse santo, mas o Padre Pio era um bom padre e estava dirigindo bem a ele, estava fazendo uma obra boa, etc., etc., o que alterava se ele fosse santo ou não fosse santo? Pensando bem, né? Às vezes, nós exigimos de pessoas que têm responsabilidades, etc., uma santidade, né, que nós mesmos não temos. Então o camarada exige do seu superior, do seu chefe, seja o que for, ele errou, ele não devia ter errado. Eu imagino, por exemplo, um monge de São Francisco, quando São Francisco morreu, ou um jesuíta, né, falando daquele que assumiu o lugar na direção, dizendo assim, ele errou por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Santo Inácio não faria isso, São Francisco não faria isso. É certo que não faria isso, né? Mas ele está lá de autoridade. Lembra que o Padre Pio obedecia à autoridade? Ele chegou a obedecer, inclusive quando pediram para ele fazer uma carta dizendo que ele não tinha sido perseguido. E ele foi muito perseguido, mas ele obedeceu à autoridade, né? Então, essa santidade que a gente exige do outro, nós não praticamos. E se a gente estivesse no lugar do outro, é provável que a gente cometeria muito mais erros, justamente por causa dessa nossa mania de achar que nós temos razão e o outro está sempre errado. Coisa tremenda, né? Bom, durou 3 anos essa tentação, 3 anos. Imagina como isso não perturbou a vida espiritual do Laurino. Ou melhorou, porque ele também não sucumbiu à tentação, provavelmente ele resistiu. A tal ponto resistiu que o Padre Pio, na confissão, não entra nessa questão. Até porque não era uma questão de pecado ou não. Achar que o outro é santo ou não é santo não envolve uma questão de pecado, né? Mas o Padre Pio ele não falou com ninguém, hein? Carregou sozinho essa dúvida, né? Depois é uma coisa interessante, né? Escorrer sangue da cruz, né? Como se Deus quisesse mostrar para o Laurino, você veja só o que esse homem sofre. Você acha que eu faria esse prodígio se ele não fosse santo? É uma coisa assim... E depois, o fato de ele chamar o Padre Pio, né? E o Padre Pio não respondeu. O Padre Pio ficava olhando para ele assim, fixamente. E ele aguentar esse olhar 10 minutos. O Padre Pio te olhando 10 minutos. É uma eternidade. A pessoa tem a impressão que passaram 10 horas. É uma coisa tremenda. Bom, sentia como se fosse desmaiar, eu anotei aqui também, né? É uma coisa evidente, né? Bom, outra coisa interessante é que o Padre Pio, dizendo para ele quais eram os pecados que ele tinha intenção de confessar, de outro lado, mostrava a clarividência que ele tinha, a leitura das consciências. Ele estava combatendo a tentação do Laurino fazendo isso, né? E, ao mesmo tempo, a cruz na testa ia deixando de sangrar, começou a desaparecer, né? Quer dizer, era para o Laurino sair de lá totalmente vacinado contra a mentira que o demônio queria colocar nele, né? Até o ponto que ele deixou escapar um grito, né? Laurino começou a chorar, chorou por 3 dias e 3 noites. Eu imagino o impacto. Ele, no fundo, sentiu a dor, uma certa dor na consciência. Ele pode não ter cedido na tentação, mas ele passou 3 anos amargando aquilo, né? Quando ele podia ter falado com o Padre Pio. Não, ele prefere amargar. Ainda bem que ele foi
leal. Ele não ficou fofocando, indo lá para o outro, falando, não sei não, o Padre Pio, olha, sei lá se ele é santo, viu? Olha, o Padre Pio, se fosse São Francisco faria de outro jeito, né? Não ficou fofocando, não. Ele guardou com ele. Guardou com ele e ao mesmo tempo ele pedia ajuda a Nossa Senhora para resolver esse problema. Foi pedir ajuda para um outro frei, que foi muito prudente e falou para ele abrir o jogo com o Padre Pio. Né? Quanta gente poderia resolver problemas se fizesse coisas dessas e não ficasse remoendo, discutindo com o demônio. O demônio é inteligentíssimo. Ele sempre vai te dar argumentos espetaculares, você vai ser incapaz de responder esses argumentos, a não ser por uma graça de Nossa Senhora. Né? Tremendo isso. Bom, diz que toda hora que ele fechava os olhos, ele via a cruz na testa do Padre Pio sangrando. Né? Eu estou comentando agora, porque assim o pessoal que gosta de ver a história e não quer mais ouvir comentário, pode desligar, que não tem problema. É só, e nem precisa mandar comentário assim, olha, agora sim. Não precisa. Vamos tentar fazer isso. Não garanto, hein, que eu vou fazer isso sempre, não, tá? Afinal de contas, meu objeto aqui, meu objetivo é fazer o melhor. Se isso for melhor, vamos lá. Bom, uma coisa interessante também, né, é que ele teve a impressão, ele tentou 2 vezes falar com o Padre Pio, ia embora, voltava. Olha como o demônio fazia de tudo para ele não chegar no Padre Pio. Lembra um vídeo que nós falamos, o demônio não te quer do lado do Padre Pio? O Laurino, um homem que tinha milagrosamente sido salvo da situação de miséria pelo Padre Pio, ele não tinha coragem de chegar perto do Padre Pio. Chegou na cela, voltou, estava chegando na casa dele e resolveu voltar. Né? Quanta gente não faz isso aí no nosso canal, hein? Assiste, me inscrevo, não inscrevo, vou, não vou. É o demônio, meu caro, não tem conversa. É o demônio, porque se isso for uma coisa boa, esse apostolado que nós estamos fazendo, o demônio não vai querer que ele vá para frente, que ele prospere, que conquiste muitas almas. Não vai querer mesmo. E ele começa atuando em cima de você, fazendo você não assistir sempre, fazendo você achar que está longo, fazendo você não compartilhar, não dar like, não fazer nada pelo Padre Pio, claro. Né? E cada um reagirá a seu modo. Né? Mas, as tantas, o Laurino resistiu, foi lá e falou com o Padre Pio. É isso que eu espero também de cada um de vocês. Resistam às tentações dos demônios e unam-se ao Padre Pio. Unam-se ao Padre Pio. Outra coisa que eu ia comentar... Não, é que Deus deu foi forte o tratamento que Deus deu, né, para dissipar dele todas as dúvidas. Né? Outra coisa linda, essa questão do Padre Pio sabia quando ia morrer. Né? Então Laurino foi lá pedir para ele 7 ou 8 dias de férias, mas o Padre Pio sabia que ia morrer em 5 dias, disse para ele 5 dias e não mais. Meu Deus, que coisa maravilhosa isso, né? Que coisa maravilhosa. Aqui não tá claro se depois disso o Laurino mudou com a família para São Giovanni Rotondo. Espero que sim, porque ele era filho espiritual do Padre Pio, né? E quando ele chega em São Giovanni Rotondo, chegou a hora dele se despedir do pai espiritual dele, daquele que o tratava com tanto carinho, inclusive nos momentos de tentação. Pessoal, me despeço, lembrando a todos, não esqueçam de pedir sua medalhinha, vamos carregar o Padre Pio no peito. Não esqueçam, olha como é fácil, é só ligar para o 0800 006 1223, grátis, é grátis, a ligação é grátis, somos nós que pagamos, por isso, olha, o pessoal não fala muito não, só tem o nome, endereço e tal, porque fica cara essa brincadeira, ainda mais quando a pessoa liga de longe do celular. Bom, mas a gente atende com muito gosto, tá bom? Em segundo lugar, dê seus dados ali, é grátis também a medalhinha. A medalhinha está benta, então ela é grátis, tá claro? Bom, e não deixe de se inscrever na missa de amanhã, né? Os vários laurinos
e que estão nesse mundo aí com dificuldade de arranjar emprego e tudo mais, os seus amigos laurinos, que você pode atuar como sendo o Padre Pio para eles, o Padre Pio que disse para o Laurino, venha para São Giovanni Rotondo, você pode dizer para os seus amigos que estão apertados, eu coloquei seu nome numa missa do Padre Pio, e o Padre Pio vai resolver essa sua situação apertada pela qual você está passando. Desde que você tenha fé, você reze e você tenha também devoção ao Padre Pio. Vamos fazer isso, pessoal? E eu me despeço com aquela nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a linda bênção do Padre Pio, a atual linda bênção do Padre Pio, né? Que a gente sente ele muito mais perto de nós. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.